A paz do Senhor Jesus, vamos dar continuidade aqui à leitura diária, né, da lição, essa lição maravilhosa aqui que estamos estudando, em defesa da fé cristã. E essa semana nós estamos estudando a lição de número 2, né? Somos cristãos. A leitura dessa semana, dessa quarta-feira, está em Atos 15, 1 e 5. Os judaizantes condicionavam a salvação à observância da lei de Moisés. Então vamos ver o que é que tem aqui para nós, né? Veja que os judaizantes, né, eles eram seguidor à risca da lei de Moisés, né? Atos 15 vai dizer mesmo assim: então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Aí o 5 vai dizer: alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. No livro de Atos, capítulo 15, versículo 1 a 5, um importante debate ocorre na igreja primitiva. Os judaizantes, um grupo que defendia a observância rigorosa da lei de Moisés, condicionava a salvação dos gentios a essa prática. Essa questão não apenas desafiou as tradições da época, mas também se tornou um ponto crucial na formação da teologia. Então observe que era um problema muito grande que tinha naquela época, era justamente isso a respeito, e foi um dos embates muito grande, e foi a partir daí que teve toda essa virada de chave com respeito à prática da circuncisão, né? Se era para fazer, se não era, e isso aí estava se tornando um problema muito sério entre o judaísmo e o cristianismo, porque o judaísmo obrigava que aqueles novos que estavam ali naquele segmento ali de cristão, né, entrasse, para poder entrar dentro do judaísmo raizante, precisavam passar pela circuncisão. Só que a circuncisão já não era mais preciso. Por quê? Porque o Cristo, quando veio, ele resolveu esse problema. Então já não era mais preciso fazer a circuncisão, mas os judeus eles não aceitavam isso. Então era um problema muito grande que tinha, porque ele seguia à risca a lei de Moisés. E vai dizer mais aqui, a lei de Moisés e a salvação. O conceito de que a salvação poderia ser alcançada através da observância da lei de Moisés levantou sérias controvérsias. Os judaizantes argumentavam que, para se tornarem verdadeiros cristãos, os gentios deveriam adotar as práticas judaicas. Então veja que para poder entrar dentro, né, do judaísmo, era preciso, se um gentio quisesse entrar, era preciso ele seguir essa lei à risca, as práticas judaicas como a circuncisão. A salvação é pela graça ou mediante as obras da lei? A resposta a essa pergunta seria decisiva para o crescimento do cristianismo. Aí é quando entra o Concílio de Jerusalém, né? O Concílio de Jerusalém foi um marco na resolução desse conflito. Os apóstolos e líderes da igreja se reuniram para discutir a questão da salvação. A conclusão foi clara: a salvação é um dom gratuito e não deve ser condicionada à observância da lei. Essa decisão reafirmou a fé cristã como um caminho de graça, ampliando a aceitação dos gentios na comunidade de fé. Assim, a narrativa de Atos 15, 1 a 5, ilustra não apenas uma controvérsia histórica, mas também estabelece os fundamentos de uma fé inclusiva. Então, o concílio foi justamente para isso, para resolver toda essa questão, essa confusão que estava tendo entre o judaísmo, esses que vinham, que era considerado como gentio. Então, para poder participar, entrar, o judaísmo colocava isso como uma lei, para que se pudesse entrar, né, para que pudesse adquirir a salvação, né? E isso era um perigo muito grande, porque a salvação ela não está condicionada a outra coisa, a não ser
na fé baseada em Cristo, né? A lei, a graça, a respeito da fé baseada em Cristo e a graça. Então, quando Cristo vem, já não é mais preciso seguir essas práticas, já não era mais necessário porque o Cristo já tinha vindo. Então, o Cristo, ele era suficiente. Ele é suficiente. Então, isso aqui é interessante porque qualquer coisa que a gente vê, e olha que a gente vemos muito isso no dia de hoje, qualquer coisa que tira Cristo do foco e para a gente entrar na salvação, é preciso a gente fazer algo para poder adquirir a salvação, e aí a gente tem uma diversidade de coisas hoje que a gente vê algumas igrejas, alguns segmentos que se dizem evangélicos colocando dentro da sua doutrina, dentro do seu dogma, e querem colocar isso como uma doutrina para poder se conquistar a salvação. Tudo isso aí é totalmente absurdo e ao contrário ao que Jesus veio fazer. Você fazendo isso, você vai estar fazendo o mesmo que o judaísmo raizante implicava na época, colocava. E isso é perigoso, porque a fé, a salvação, ela é mediante a fé, e a fé em Deus, a fé em Cristo. Então, não precisa pagar para a salvação. A gente não precisa seguir nenhum ritual por fora, a não ser você se declarar, né, confessar com a sua boca e dizer, eu quero esse Cristo. Isso é suficiente. E isso não só você falar, confessar com a boca, mas no seu coração e na sua vida cotidiana, é suficiente você fazer isso para adquirir a salvação. Não é preciso fazer mais nenhum método, não é preciso dar 7 mergulhos, não é preciso pagar tributos, não é preciso fazer nenhum ritual para aceitar, para que de fato você possa ser uma nova criatura. Então, muito cuidado, porque hoje em algumas igrejas é implantado uma série de coisas para poder adquirir a salvação. E a salvação a gente só encontra por meio da fé e da fé salvífica, que é a fé em Cristo. Passou disso aí, não é bíblico, não é doutrina cristã, não é palavra de Deus. Então, esse foi mais um momento EBDcast da leitura diária para você estar agregando esse material dentro do teu plano de aula, poder estar fortalecendo a tua fé e fortalecendo também a tua classe com esses ensinamentos. Então, agregue isso aí dentro do teu plano de aula e você observe que de segunda-feira até hoje, que é a quarta-feira, já tivemos 3 assuntos maravilhosos e veja o enriquecimento e a amplitude que isso dá dentro do seu plano de aula. Então, quando você pega, então, por isso que a gente sempre fala a respeito da leitura diária. A leitura diária, ele é um subsídio a mais para enriquecer, porque a leitura diária, ela está toda dentro da lição. Então, quando você estuda a leitura diária, você tem mais opções para agregar dentro do assunto e, de fato, você vai entender o que o tema da lição está trazendo. Então, veja como é enriquecedor a leitura diária. Então, não deixa de fazer a tua leitura diária. Aproveita e faz a tua leitura diária já, usa como um devocional, como eu falei lá no outro vídeo. Às vezes você acorda tarde, já está em cima da hora de ir para o trabalho, pega o teu celular, bota o fone de ouvido e já usa esse material como a tua leitura diária, e aí você vai enriquecer muito o teu conhecimento e vai ampliar o teu plano de aula. Então fica na paz, espero ter contribuído mais uma vez para a tua vida. Então, esse foi mais um momento EBDcast, leitura diária. Te espero aqui amanhã nesse mesmo horário.